A iluminação é um projeto de demolição. Ela simplesmente mostra que tudo que você sempre acreditou ser verdade não é. Tudo que você mesmo acredita ser, qualquer autoimagem boa, ruim ou indiferente não é você. Tudo que você pensa que os outros são, em termos de bondade, maldade ou indiferença, não é verdade. Tudo que você pensa sobre Deus está errado. Você não é capaz de ter um pensamento verdadeiro sobre Deus, portanto todos os seus pensamentos sobre Deus dizem exatamente o que o divino não é. Tudo que você pensa que o mundo é, diz com exatidão e de forma precisa, o que o mundo não é. Tudo que você pensa sobre a iluminação é também, com exatidão e de forma precisa, o que ela não é. Você percebe a essência disso? É um projeto de remoção. O que isso remove? Tudo. Em última análise, a menos que isso seja uma remoção de tudo, não será libertador. Se houver uma única coisa ou um único ponto de vista que não tenha sido removido, então a libertação ainda não aconteceu. Na vida da maioria dos seres humanos, tudo é uma fuga da verdade. A verdade que nós vivemos evitando é a verdade do vazio. Nós não queremos enxergar que não somos nada. Nós não queremos enxergar que tudo que acreditamos está errado. Nós não queremos enxergar que o que todo mundo acredita está errado. Nós não queremos enxergar que o nosso ponto de vista está errado e que não existe nenhum ponto de vista certo. Nós não queremos enxergar que tudo que pensamos sobre Deus é o que Deus não é. Nós não queremos enxergar o que o Buda quis dizer quando ele disse que não existe nenhum eu. Nós preferimos inserir rapidamente uma afirmação positiva. Então, ao invés de enxergar que não existe nenhum eu e que no fim das contas tudo o que a mente sustenta como verdadeiro é vazio, as nossas mentes inserem rapidamente algo positivo do tipo, eu sou consciência, tudo é bem-aventurança ou Deus é amor. Nós não queremos enxergar que existe um vazio enorme no centro da nossa existência. Há muito tempo nos disseram que a verdade é o que nos liberta, e a coisa mais compassiva que podemos fazer por qualquer pessoa, inclusive por nós mesmos, é dizer a verdade. O que não é libertador é dizermos a nós mesmos ou dizermos uns aos outros somente aquilo que queremos ouvir. Isso não é compassivo. Isso é crueldade disfarçada, porque nos escraviza a um ciclo interminável de busca por algo que não existe. A verdade pode fazer com que nossas mentes se sintam um tanto impotentes, mas esse é o ponto. Isso é o que significa rendição. Rendição não significa, eu estou em busca do divino, abrindo mão de tudo, abrindo mão da minha vida, do meu coração, de todas as minhas coisas. Eu estou abrindo mão de tudo para alcançar o grande prêmio espiritual. Muitas pessoas fazem suas 100.000 prostrações em torno do Himalaia só porque pensam que isso lhes trará o grande prêmio. Você já pensou nisso? Se eu não pensasse que isso me trouxesse o grande prêmio, eu não o faria. 100.000 prostrações são um verdadeiro pé no saco. A rendição é feita sem você buscar nada em troca. O resto é um jogo. É o ego. Eu vou fingir que sou espiritualizado porque isso me trará alguma coisa. O verdadeiramente espiritualizado diz, eu só quero a verdade. Estou disposto a desistir de tudo o que não seja a verdade. Não importa se eu quero ou se eu não quero desistir. Não importa se isso abala todo o alicerce do meu ser ou não. Isso não significa que eu quero a verdade como uma aquisição que eu possa manter e possuir. Isso significa que eu quero a verdade, que por sua própria natureza tem de ser aquilo que não seja aquisição. É preciso haver uma libertação total, uma desistência total, mas não por algo em troca. Desistência total é desistir daquele que está desistindo. Não existe nada na iluminação reservado ao eu. O gostinho de nenhum eu separado é totalmente libertador. Nenhum eu separado não significa que existe uma experiência espiritual que seja assim. Eu me desdobro infinitamente por toda parte e me misturo com todas as coisas. Essa é uma experiência linda e maravilhosa que um eu separado pode ter, mas isso não é a unidade. Unidade não é fundir. Fundir acontece entre dois. Já que existe apenas um, toda e qualquer experiência de fundir será uma ilusão misturando-se a outra ilusão, de modo tão lindo e maravilhoso quanto essa experiência possa existir.
Mesmo quando eu experimento me fundir com o absoluto, com o infinito, com Deus, isso significa simplesmente que o meu eu fictício se mistura a outra ficção. Experiências místicas não significam iluminação. Unidade é quando não existe o outro. Unidade é: só existe isso. Não existe aquilo ali, só existe isso. E isso é tudo o que existe. E no momento em que você diz o que isso é, você define justamente o que isso não é. Isso só é percebido na completa demolição de tudo que isso não é. Então esse despertar é um despertar fora de tudo que acontece e passa. É um despertar total fora do tempo. Quando existe o despertar espiritual real e autêntico, o impacto é exatamente o mesmo. Eu não estou dizendo que esse mundo é um sonho ou que não é. É inútil definir esse mundo. Eu estou dizendo que a experiência do despertar é exatamente assim. É uma experiência do tipo: meu Deus, eu pensava que eu era o ser humano chamado fulano de tal, mas eu não sou. Isso não significa que eu sou algo melhor, maior, mais expansivo, mais sagrado ou mais divino. Significa apenas que eu não sou. Ponto final. Isso não significa que não existe o corpo. Obviamente existe o corpo. Isso não significa que não existe a mente. Isso não significa que não existe a personalidade. Existe também a sensação do eu. Iluminado ou não, você terá a sensação do eu. Do contrário, a consciência não poderia atuar no corpo. Do contrário, alguém chamaria o seu nome e você nunca reagiria. A meu ver, todos os sábios ao longo dos tempos, de alguma forma, conseguiram reagir a essa sensação. Eu garanto que você terá a sensação do eu depois da iluminação. Seu corpo não poderia operar sem a sensação do eu. Então, de certa forma, é mito que quando você atinge a iluminação, você perde a sensação do eu. É possível, durante a meditação, você perder temporariamente sua sensação de eu, de modo que se alguém chamasse o seu nome, você não iria se virar. Você pode vivenciar a chamada cessação temporária da experiência do eu, mas eu garanto que isso é temporário porque seu corpo não pode funcionar sem a sensação do eu. A liberdade é um projeto de demolição total porque rouba tudo de você. É por isso que é libertador. É uma demolição que rouba a sua briga com o seu eu, porque não existe um eu. Rouba a sua briga com o outro, porque não existe o outro. Rouba a sua briga com o mundo, porque só existe aquilo. Só existe uma coisa acontecendo e isso nunca discute consigo mesmo. Nunca. Em tempo algum. É por isso que é tão libertador, porque você se liberta dessa dualidade sem fim. Quando há o despertar da nossa verdadeira natureza, nossa mente não está mais olhando para o vazio, porque não existe um eu separado olhando para o vazio. Nós percebemos que a única coisa que está sempre olhando para o vazio é o próprio vazio. Essa é outra razão pela qual não existem indivíduos iluminados, só existe a iluminação. Uma ilusão não pode se iluminar. Então não é verdade que todas as pessoas são iluminadas. A verdade é que só a iluminação se ilumina.